Hoje vocês vão conhecer os gadgets mais impressionantes que estão transformando a forma como vivemos, trabalhamos e nos divertimos no dia a dia. Prepare-se para descobrir soluções criativas, tecnológicas e surpreendentes que podem facilitar tarefas simples, economizar tempo e trazer mais conforto para a sua rotina. Cada item foi pensado para oferecer praticidade, inovação e eficiência em diferentes momentos da sua vida moderna, com opções acessíveis e funcionais para os estilos. A tecnologia não precisa reinventar o mundo para transformá-lo, basta redesenhar o que parecia definitivo. O Revo Smart Cupping Massager condensa uma prática milenar em um corpo do tamanho de uma bola de tênis, eliminando o vidro e a chama aberta que marcavam a técnica tradicional. No interior compacto, 4 sistemas operam de forma coordenada: vácuo dinâmico com 12 níveis de intensidade, aquecimento infravermelho que alcança 50 graus Celsius, terapia de luz vermelha e vibromassagem. Cada elemento atua de maneira complementar, criando um ciclo de estímulo que alterna pressão, calor e frequência luminosa. O controle digital substitui o improviso manual, padronizando a aplicação e reduzindo variações. A sucção deixa de depender de combustão e passa a responder a parâmetros reguláveis. O calor é distribuído com constância térmica, evitando oscilações abruptas. A luz vermelha atua de forma direcionada, enquanto a vibração adiciona estímulo mecânico adicional. O resultado é um sistema portátil que integra tradição e engenharia em escala reduzida. A miniaturização não elimina o princípio original da técnica, apenas reorganiza seus meios. O que antes exigia preparo e atenção contínua, agora é encapsulado em um dispositivo autônomo. O processo permanece reconhecível, mas a execução se torna previsível, controlada e repetível. A prática histórica é convertida em protocolo tecnológico, onde cada variável pode ser ajustada com precisão controlada e desempenho consistente. Ventilar um ambiente parece depender apenas da rotação das pás, mas o Drell Turbopoly Fan 707S adiciona percepção ao fluxo de ar. Equipado com radar milimétrico, o sistema identifica presença e ajusta automaticamente a direção da ventilação. A oscilação alcança 150 graus na horizontal e 120 graus na vertical, criando um campo tridimensional de circulação. Em aproximadamente 1 minuto, é capaz de renovar o ar em um espaço de cerca de 15 metros quadrados. O sensor interpreta movimento e reposiciona o direcionamento sem necessidade de comando manual. A inteligência embarcada transforma o ventilador em dispositivo responsivo, não apenas rotativo. A combinação entre amplitude angular e ajuste dinâmico reduz zonas de estagnação. O motor opera com eficiência energética, equilibrando potência e consumo. A redistribuição do ar ocorre de forma contínua, adaptando-se à posição detectada no ambiente. A estrutura mantém estabilidade mesmo durante variações amplas de inclinação. O radar milimétrico funciona como ponto central do sistema, substituindo controles fixos por leitura ativa do espaço. O resultado é uma circulação que acompanha o ocupante em vez de dispersar ar de maneira indiferente. A ventilação deixa de ser estática e passa a responder ao contexto físico ao redor. O ambiente é tratado como variável dinâmica, e não como espaço uniforme, integrando sensoriamento e movimento em um único ciclo operacional contínuo. Abrir uma lata sempre foi uma ação mecânica simples, mas o CanSlab Ultra Blade Pro redefine o ponto exato onde o corte acontece. Em vez de perfurar a parte superior, o mecanismo atua na lateral, separando a tampa da parede externa sem gerar rebarbas cortantes. Um único botão inicia o movimento circular, e o dispositivo percorre toda a circunferência até completar o ciclo automaticamente. O motor interno mantém torque constante, garantindo que a lâmina acompanhe o contorno metálico com precisão uniforme. Ao finalizar, a borda permanece lisa, reduzindo riscos de cortes acidentais durante o manuseio. A alteração do ângulo de corte modifica a interação entre metal e lâmina, preservando a integridade estrutural da tampa. O processo elimina fragmentos irregulares que normalmente surgem no método tradicional. A automação simplifica a operação, dispensando força manual contínua. O contato é controlado por engrenagens internas que mantêm pressão equilibrada ao longo do percurso. A lateral da lata torna-se o ponto estratégico
estratégico, deslocando o esforço mecânico para uma região menos crítica. A segurança passa a ser consequência direta do desenho do mecanismo. A ação não depende de habilidade, apenas da ativação inicial. O ciclo completo é concluído sem interrupções ou ajustes adicionais. O objeto cotidiano permanece o mesmo, mas o método de abertura é redefinido por engenharia aplicada ao detalhe estrutural do recipiente metálico. Secar calçados molhados costuma depender do tempo e da ventilação natural, mas o XCMN Portable Boot Dryer transforma essa espera em um processo ativo e controlado. 2 tubos conduzem o ar aquecido diretamente para o interior do calçado, enquanto um ventilador interno mantém o fluxo constante. A temperatura varia entre 40 e 63 graus Celsius, faixa suficiente para evaporar a umidade sem comprometer tecidos, couro ou materiais sintéticos. O ar quente sobe naturalmente, preenchendo o espaço interno e alcançando áreas de difícil acesso, como a região dos dedos. O sistema evita concentrações excessivas de calor em um único ponto, reduzindo o risco de deformações. A alimentação universal amplia o contexto de uso, operando em tomadas de 100 a 240 volts ou na saída automotiva de 12 volts. Essa flexibilidade elimina a dependência de infraestrutura específica. O mecanismo é simples, mas a aplicação é direcionada. Calor distribuído de forma contínua e fluxo orientado para dentro do calçado. O tempo de secagem deixa de ser imprevisível e passa a seguir um ciclo definido pela potência térmica e circulação de ar. O processo não altera a estrutura original do calçado, apenas remove a umidade acumulada. A combinação entre ventilação forçada e aquecimento moderado cria um ambiente interno estável até que o excesso de água seja dissipado. A secagem torna-se sistematizada, repetível e adaptável a diferentes contextos energéticos sem alterar o princípio físico básico envolvido. Recarregar pilhas costuma exigir atenção à polaridade e inspeção manual, mas o Ostation 2 Pro automatiza cada etapa desse processo. Basta inserir unidades do tipo AA ou AAA sem alinhar polos positivos ou negativos. O sistema interno identifica o tipo de bateria, avalia a condição individual e separa automaticamente as unidades defeituosas. As que permanecem aptas seguem para a recarga completa em aproximadamente 2 horas. Sensores monitoram tensão e estado químico, ajustando a corrente conforme necessário. A capacidade de lidar com múltiplas baterias simultaneamente reduz o tempo total de gerenciamento. O compartimento interno organiza as pilhas de forma independente, evitando interferência entre unidades. A automação elimina erros comuns de posicionamento invertido. O circuito interpreta parâmetros elétricos antes de iniciar o fornecimento de energia, prevenindo sobrecargas. O processo deixa de depender de observação constante. Cada célula é tratada individualmente, mesmo dentro do mesmo ciclo. A triagem automática descarta componentes comprometidos sem interromper o funcionamento geral. A recarga ocorre sob controle regulado, mantendo estabilidade térmica e elétrica. O dispositivo transforma uma tarefa repetitiva em sequência autônoma de identificação, análise e alimentação energética, convertendo o gerenciamento manual em um sistema inteligente de verificação e reposição de energia. Preparar suco fresco costuma exigir cortes prévios, atenção constante e pausas para reorganizar ingredientes, mas o EcoSelf J6 Cold Press Juicer transforma esse fluxo fragmentado em um ciclo contínuo e automatizado. A abertura de 15 centímetros permite inserir frutas inteiras, reduzindo a etapa de preparo e padronizando o carregamento. O sistema interno puxa os ingredientes de forma automática, conduzindo-os ao mecanismo de prensagem lenta, preservando a extração gradual do líquido. 3 filtros organizam o resultado final conforme a necessidade. O filtro fino produz sucos mais claros, o grosso mantém maior presença de polpa e o fechado possibilita a criação de sorvetes e leites vegetais. A separação física define a textura sem alterar o funcionamento central da máquina. A prensagem a frio mantém o processo controlado, evitando aquecimento excessivo durante a extração. O fluxo interno direciona o bagaço para um compartimento separado, mantendo a saída principal dedicada ao líquido
líquido filtrado. A automação reduz interferências manuais e estabiliza o ritmo de operação. A estrutura interna conduz o alimento por etapas sequenciais até a finalização completa. O esforço humano é substituído por tração mecânica contínua, organizada em um circuito fechado. A extração deixa de ser intermitente e passa a seguir padrão constante. O equipamento integra alimentação ampla, condução automática e filtragem intercambiável em um único conjunto operacional compacto. A modificação da água por enriquecimento com hidrogênio depende de processos controlados, e o Purify Hydrogen Water Pitcher estrutura essa transformação por meio de eletrólise SPE e PEM. O sistema satura até 1,5 litros de água com hidrogênio molecular em poucos minutos, criando concentração dissolvida estável. A tecnologia de vórtice prolonga a permanência do gás na água, reduzindo dispersão imediata após a geração. O processo ocorre dentro do reservatório fechado, mantendo o controle sobre a reação eletroquímica. O filtro integrado remove impurezas como o cloro antes da etapa de enriquecimento, assegurando base purificada para a eletrólise. A sequência operacional começa na filtragem, passa pela geração de hidrogênio e termina na estabilização do líquido tratado. A capacidade volumétrica permite preparar quantidade suficiente para consumo distribuído ao longo do dia. A eletrólise divide moléculas sob corrente controlada, liberando o hidrogênio que se dissolve no líquido circundante. O sistema organiza cada etapa em fluxo interno contínuo, evitando intervenção manual constante. A permanência do gás é ampliada pela circulação induzida pelo vórtice. O recipiente atua simultaneamente como purificador e gerador. A água comum passa por transição química controlada dentro de um equipamento doméstico compacto. O processo une filtragem física e reação eletroquímica em sequência integrada e automatizada. Tratamentos de fototerapia tradicionalmente dependem de ambientes clínicos e equipamentos fixos, mas o Kineon Move Plus Pro 2.0 converte essa lógica em um formato vestível e portátil. O dispositivo combina LEDs vermelhos com comprimento de onda de 660 nanômetros e lasers infravermelhos de 808 nanômetros, criando um sistema híbrido de emissão luminosa. Essa combinação permite alcançar profundidade entre 5 e 6 centímetros nos tecidos, direcionando energia para camadas internas de forma controlada. A estrutura leve facilita posicionamento contínuo sobre áreas específicas do corpo, mantendo estabilidade durante o uso. A emissão ocorre dentro de parâmetros definidos, garantindo regularidade na intensidade luminosa aplicada. A integração entre LED e laser amplia o espectro de atuação sem exigir múltiplos equipamentos. O formato ajustável adapta-se a diferentes regiões anatômicas, mantendo contato próximo com a superfície. A portabilidade elimina a dependência de instalações fixas, convertendo um procedimento antes restrito em solução móvel. O fornecimento energético sustenta ciclos consistentes de aplicação. A distribuição da luz ocorre de maneira uniforme ao longo da área coberta. A engenharia interna coordena potência e comprimento de onda para alcançar profundidade específica sem dispersão excessiva. O tratamento deixa de ser centralizado em clínicas e passa a integrar rotina pessoal, mantendo base tecnológica equivalente em um corpo reduzido e transportável. A limpeza automatizada evolui além da simples aspiração quando o Roboroxarus Z70 incorpora um braço mecânico dobrável ao sistema móvel. O mecanismo é capaz de recolher objetos leves, como meias e pequenos tecidos, reorganizando o ambiente antes de concluir a higienização do piso. O sistema de navegação reconhece mais de 100 tipos de obstáculos, ajustando rotas em tempo real para evitar colisões. Sensores distribuem informações espaciais que orientam deslocamento preciso em diferentes superfícies. O braço articulado permanece integrado ao corpo principal, acionando-se apenas quando identifica itens removíveis. A base realiza limpeza e secagem automática dos esfregões após cada ciclo, mantendo manutenção interna contínua. A aspiração e a organização deixam de ser funções separadas e passam a coexistir no mesmo equipamento. O reconhecimento de obstáculos amplia a autonomia operacional. O deslocamento é guiado por mapeamento interno que interpreta layout do ambiente.
ambiente. A coleta de objetos reduz interferências no percurso principal de limpeza. A base complementa o sistema com etapa de higienização pós-uso. O equipamento não apenas remove sujeira, mas interage fisicamente com elementos dispersos no chão. A automação atinge novo nível ao integrar manipulação mecânica ao processo tradicional de aspiração doméstica. Expandir a área de trabalho portátil exige mais do que ampliar uma única tela, e o Aura Triple Aero 15.6 Pro Max Gen 2 organiza essa expansão em 3 painéis dobráveis integrados. Quando aberto, o conjunto forma a área equivalente a um monitor panorâmico de 43 polegadas, distribuindo janelas simultâneas em estrutura contínua. As telas laterais articulam-se a partir do painel central, criando configuração ampla, sem exigir suporte externo adicional. A compatibilidade com diferentes sistemas operacionais permite integração com variados dispositivos, mantendo versatilidade de uso. A estrutura em alumínio equilibra leveza e resistência, protegendo os painéis durante transporte. O mecanismo de dobradiças sustenta alinhamento preciso quando aberto e fechamento compacto quando recolhido. A distribuição visual amplia a produtividade ao reduzir a alternância constante entre abas. A área expandida organiza tarefas paralelas em campo visual unificado. O design prioriza portabilidade sem comprometer escala de visualização. A montagem ocorre diretamente a partir do equipamento principal conectado, dispensando múltiplos monitores independentes. A engenharia estrutural mantém estabilidade, mesmo com as 3 telas abertas simultaneamente. O conjunto transforma a mochila comum em estação de trabalho móvel. A produtividade deixa de depender de espaço fixo e passa a acompanhar deslocamentos, mantendo dimensão visual equivalente a ambientes profissionais amplos. Ao final dessa jornada, fica claro que a tecnologia está cada vez mais presente nos pequenos detalhes da nossa rotina, trazendo soluções simples, mas extremamente eficientes. Esses gadgets mostram como inovação e praticidade podem andar juntas, facilitando tarefas e melhorando o dia a dia de forma acessível, seja para otimizar tempo, aumentar o conforto ou até tornar atividades mais divertidas. O futuro já está ao nosso alcance, e ele cabe na palma da mão.